Começa agora. Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bem-vindo ao Diário Econômico Original desta quinta-feira, 1º de dezembro de 2022. O presidente do Fed confirmou tudo o que se esperava dele e o mercado fez a festa. O motivo da celebração veio principalmente quando o Powell atestou uma redução no ritmo de aumento da taxa de juros, muito possivelmente começando logo na reunião de dezembro. Ontem eu comentei que o mercado precificava 2/3 de chances disso acontecer, dele subir em meio em dezembro, só que agora essa probabilidade já atingiu 75%. Do lado mais rigoroso da fala dele, ele repetiu que é provável que as taxas precisem ficar um pouco mais altas do que ele previa antes. E reforçou que os juros reais, aqueles descontados da inflação, têm que caminhar para níveis significativamente positivos. Uma das poucas novidades foi a fala dizendo que há sinais iniciais de desaceleração do mercado de trabalho, mas que uma aterrissagem suave da economia americana ainda é possível para o ano que vem, em contraste com os riscos de recessão que o mercado vem discutindo recorrentemente. Lembrando que o mercado de trabalho perder força não é uma má notícia nesse caso, já que há falta de mão de obra e pressão de salários para cima realimentando a inflação alta americana. Mesmo com o Powell reforçando que a história ensina que cortar juros de forma prematura é um erro e que o Fed vai perseverar no aperto das condições financeiras até que o seu trabalho seja feito, as bolsas subiram, os juros futuros cederam e o dólar se enfraqueceu ao redor do mundo. O título de 10 anos dos Estados Unidos, por exemplo, cedeu 15 pontos, num movimento bem relevante, com a taxa chegando a 3,60 ao ano, sendo que um mês antes o vencimento estava ali sendo negociado acima de 4% ao ano. E aí com isso o SP 500 avançou mais de 3%, o Nasdaq 5%, porque tecnologia é mais sensível aos juros, e a cesta de moedas contra o dólar, o DXY, ganhou 1%. Dois daqueles 5 grandes temas que eu tenho trazido aqui para discutir o cenário internacional de 23 estão por trás desse otimismo todo dos mercados. E ontem os dois receberam reforços do noticiário e da agenda. Além do Powell realimentando essa ideia de que os juros globais já estão perto do seu teto nesse ciclo de alta, a inflação europeia trouxe a primeira deflação em muitos meses também. Naquele tema de que a inflação global estava entrando em tendência de queda um pouco mais clara, mesmo que de forma lenta, só faltava a região do euro entrar para o time. Para deixar bem claro, a inflação cheia do mundo é para baixo, devolvendo as pressões da pandemia, só que os núcleos são muito mais resistentes para cair. Isso quer dizer que o tema inflação perde um pouco de importância para o mercado, mas que os banqueiros centrais não podem deixar que cortes de juros sejam precificados pelo menos nos próximos 6 a 12 meses. Para frente disso, aí o papo muda. Muda basicamente porque os sinais de que vem alguma recessão nas grandes economias do mundo estão se avolumando. Esse é um terceiro grande tema dos 5 que eu tenho explorado para 23. E é aí que o otimismo do mercado entra em conflito com o cenário macro. Eu penso em 2 jeitos de tentar racionalizar esse bom humor que a gente está vendo lá fora. O primeiro é supor que os investidores acreditam nesse pouso suave que o Powell citou, falando dos Estados Unidos, que pode até ser entendido como uma recessão rasa, digamos assim, ou que as recessões não são iminentes. Então dá para dar aquela surfada nessa reprecificação dos juros para baixo, pelo menos por algum tempo, enquanto a recessão não está mais perto. No caso dos Estados Unidos, me parece que é mais esse segundo caso. A magnitude da queda do PIB a gente ainda vai saber, mas sabendo que uma desinflação do tamanho que precisa ser feita nunca foi indolor no passado. Bom, e para quem estava sentindo falta da PEC da transição e do bolão de quem vai ser o ministro da Fazenda nessas 24 horas, chegou esse esperado momento do podcast. Atualização rápida. A melhora acentuada dos nossos ativos deve ser credenciada ao externo, mas algumas coisas do noticiário político deram uma ajudada. Em especial, as fontes têm dito que o Arthur Lira disse ao presidente Lula em reunião ontem que o prazo da PEC e o valor extrateto têm resistências bem fortes na casa, e do jeito que tá, não passa.
O número mágico agora poderia ser de 2 anos, de furo no teto. E aí mais cedo, o PP, que é o partido do presidente da Câmara, declarou apoio à proposta do Bolsa Família fora do teto, só que por 1 ano. O que também ajudou os ativos, porque entra naquela narrativa de que o Congresso pode ser um contraponto às políticas de gastos. Bom, e para o dia, destaque para o PIB brasileiro agora às 9 da manhã. Amanhã eu falo dele com os números em mãos para a gente entrar mais nos detalhes. E aí às 10h30, a inflação dos Estados Unidos medida pelo PCI também vai dizer a duração dessa empolgação toda dos ativos. Se vier uma inflação mais baixa, obviamente isso realimenta esse otimismo. Veremos. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico Original, uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.